Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus. Nós continuamos as nossas meditações, as nossas reflexões sobre o verbo ir. O Senhor nos envia a ir a Nínive, a ir à grande cidade, às Nínives desafiadoras, às cidades, aos locais, às praças, aquelas Nínives que nos desafiam, assim como o Senhor desafiou Jonas, porque Jonas tinha um chamado, ele era guiado pelo chamado. Querido, nós somos enviados pela igreja e nós somos guiados por um chamado do Senhor. Santa Edith Stein, ela vai dizer que responder o chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena correr o risco. Vale a pena nós corrermos o risco de nós atendermos o chamado de Deus. Este vídeo, irmãos, essas reflexões, elas são para nós, ela é para você, que diante de um chamado de Deus se coloca à disposição mais uma vez do Senhor, porque Deus não erra em suas escolhas. Ele escolheu a mim, Ele escolheu você, e as escolhas do Senhor são sempre perfeitas. As escolhas do Senhor são misteriosas, não é um mistério o Senhor me chamar, o Senhor te chamar, mas as escolhas do Senhor são perfeitas. Ele nos elege como embaixadores da sua graça, aquelas pessoas que tanto necessitam. Ele nos envia, nos chama para que nós sejamos a sua voz, o seu olhar, as suas mãos, os seus pés, o seu ombro amigo, aonde quer que Ele quer que nós estejamos evangelizando. Ele nos escolhe, nos envia a anunciar o seu nome poderoso, a sua palavra que cura, que salva, que liberta. A iniciativa, irmãos, é sempre da parte do Senhor. A iniciativa sempre parte dele, né? Ainda mesmo antes de nós estarmos no seio materno de nossas mães, ele já nos chamava, ele já nos conhecia pelo nome. Nós não conhecemos os critérios de Deus, mas sabemos que a sua escolha é perfeita, como dizíamos. E o chamado de Deus é um chamado intransferível. Não é um convite ao voluntariado, e nem tampouco, como vai dizer nosso querido Papa Francisco, um privilégio para poucos, mas é um chamado para o santo serviço de Deus. Deus escolhe um para amar a todos. Deus escolhe um para conduzir um povo, para ir à frente de um povo, para evangelizar a muitos. Nossa resposta do Senhor, nossa resposta ao Senhor é a nossa vocação primeira, a nossa vocação de sermos filhos e filhas de Deus, que estão neste mundo para conduzir as almas ao Senhor, as almas à santidade. Ir às Nínives, irmãos, sob o envio, o chamado do Senhor, é uma graça para cada um de nós. Assim como o profeta Moisés, que diante da sarça ardente, ele se encontra no maior desafio da vida dele, quando o Senhor o convoca para libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Moisés, ele diante das suas fraquezas, das circunstâncias da vida dele, ele pode até titubear no primeiro momento, dizendo, né, que ele não é capaz, mas logo ele percebe que vem de Deus esse chamado e ele não consegue dizer não. Nós somos chamados, eu e você, a irmos às Nínives. E essa Nínive, você sabe qual é.
O Senhor já coloca nos nossos corações e nos nossos pensamentos quais são essas Nínives. E Ele nos leva, Ele nos conduz para que muitos possam beber da água pura, muitos possam beber da graça que vem dele. Que o Senhor nos abençoe e que sob esse chamado nós possamos então realizar a sua vontade. E que possamos nos encontrar na missão, no ID, né, nestas Nínives que o Senhor irá nos apresentar.